Fala pessoal, beleza? Esse é o terceiro vídeo sobre como criar uma API no Lumen e hoje então a gente vai criar os nossos endpoints, que são as nossas rotas, né? E também a gente vai continuar então esse processo de criação da nossa API em cima do Lumen. Então vamos criar essas rotas e a gente vai criar também o nosso controller. Lá no controller nós vamos criar alguns métodos. Os métodos inicialmente vão ser métodos de exemplo e aí no próximo vídeo a gente já implementa esses métodos e implementa também o nosso módulo. Então vamos lá. Nossos endpoints, como eu tinha falado, a gente vai ter um endpoint que vai listar tudo, né? Então a gente vai listar todos os registros do banco. Claro, a gente vem aqui no nosso arquivo rotas de web.php. Aqui dentro a gente vai criar uma rota então do tipo get, do verbo get, né? E esse vai ser a nossa rota API /cars, que é a API que eu tinha falado antes, que eu tinha comentado no outro vídeo. No primeiro vídeo, né, onde eu explico como vai ser essa API. Bom, então a gente vai criar aqui um controller que ainda não existe, mas a gente vai criar ele, que no caso é o Cars Controller. A gente vai fazer Cars Controller e o nosso método vai ser o getAll, que vai retornar todos os registros. Aí já vamos criar todas as rotas que vai ter na nossa aplicação. Eu já vou duplicar aqui para facilitar e o nosso segundo endpoint vai ser para listar um registro específico. Aí a gente bota aqui o parâmetro ID e aqui embaixo a gente só vai trocar o método para get. O terceiro endpoint vai ser o endpoint de inserção. A gente não vai pedir o parâmetro, né? E aqui vai ser o nosso store, que vai ser o cara que vai inserir. No quarto endpoint a gente vai trabalhar com alteração. Aqui sim vai ser necessário a gente adicionar um ID novamente. E também a gente vai trocar o método para update. E por último, o nosso endpoint delete. O nosso endpoint delete vai ter um parâmetro de ID também. E aqui a gente vai trocar para destroy. Bom, olhando aqui já é possível observar que tem uma característica que repete em todos os endpoints, que é o API /car. Então, o Laravel e o Lumen, eles oferecem um recurso que são o agrupamento, e daí a gente pode criar um prefixo, que esse prefixo, as rotas internas a ele vão ser, a gente define só as rotas internas, e sempre tem um prefixo para não repetir, para não ter essa repetição. Eu vou fazer aqui e vai ficar fácil de visualizar isso. A gente pode criar um grupo, um agrupamento, né? E esse agrupamento vai ter um prefixo, e esse prefixo ele é justamente essa característica da rota que sempre repete, que é o API /car. E aqui a gente vai botar então function use your routes. Isso aqui vem para cá. Bom, depois que eu criei então esse prefixo, eu posso jogar todas essas rotas aqui para dentro e eu vou poder aqui faltou um R, eu vou poder remover então essa parte do prefixo que eu defini lá no início, de todas as URLs, de todas as URIs no caso, né? API car, esse caso aqui vai sair, esse cara aqui também, só vai ficar o ID, e por último esse aqui. Bom, feito isso, então a gente já tem as nossas endpoints. E agora a gente vai criar então o nosso controller, que é o controller que a gente definiu nas endpoints. Bom, então agora a gente vai criar o nosso controller. Eu vou usar como exemplo esse exemplo que já vem aqui, para ficar mais fácil. Só vou renomear, né, para cars controller. E claro, eu tenho que trocar aqui também essas informações. Bom, aí feito isso, a gente vai precisar também, a gente vai criar agora os métodos simplesmente para as nossas rotas acessar. Aí no outro vídeo a gente vai criar o model e aí a gente vai usar o model aqui para fazer então os inserts, os updates, os gets. A gente vai utilizar então o model, mas inicialmente nós vamos criar alguns métodos que são os métodos que a gente utilizou aqui. Aqui eu vou criar esse primeiro método que é o getAll. Então simplesmente eu vou botar function getAll.
Aqui a gente vai retornar então dizendo que a gente está no getAll para ficar fácil de visualizar. O outro método que a gente vai criar é o get. Lembrando que o get ele tem um parâmetro que é o id, então a gente vai precisar colocar esse parâmetro id. Para ficar mais visível, vamos usar um get, vamos concatenar esse id então para ficar bem claro esse id, para ver até se está funcionando certinho. O outro método que a gente vai criar é o método store, que é então um post, né? E esse post aqui tem um recurso interessante no Laravel que a gente já pode, no Lumen no caso, que a gente já pode colocar aqui. Que sempre quando a gente trabalha com post, a gente tem, obviamente, né, um post que vai enviar as informações que a gente quer inserir no banco. Então, no Laravel tem um recurso que é o request, e esse request ele vai pegar todo o post que está atualmente, que foi enviado por um formulário, ou no caso foi enviado para a API, e aí com esse request a gente vai ter todas essas informações dentro de um array. Nesse caso eu vou fazer aqui já, vou deixar ele pronto, e aí vai ficar fácil de visualizar isso também. Então o request, a gente pode utilizar uma injeção de dependência que vai facilitar para evitar aquele processo tradicional, que é o request, daí new, request. No Laravel, no Lumen, no Laravel a gente pode utilizar essa injeção de dependência que vai facilitar esse processo de inclusão então de um novo objeto, de criar um novo objeto, porque daí já vai criar o objeto request com essa variável request. Então eu preciso obviamente, né, incluir esse request no meu arquivo. Eu vou usar um import. Se estiver usando o PHP Storm, você pode usar o Alt Enter, que aí ele já vai dar aqui as informações de algumas classes que tem esse nome, que tem então para a gente colocar. No caso é esse cara aqui, Illuminate HTTP Request. E aqui, para a gente conseguir visualizar isso, eu vou dar um request, eu vou dar um DD aqui, que o DD é dump and die. Aí eu já posso visualizar todas as informações que está vindo nesse meu post. Depois do store, a gente tem outro método, que é o método update. No método update, a gente vai trabalhar da mesma forma, só que o update ele também tem um parâmetro, que é a informação do ID. Então vamos colocar o ID aqui, e o segundo parâmetro, na verdade, é a injeção de dependência, no caso do request, para a gente conseguir visualizar também. Vamos usar nesse caso request, e no primeiro parâmetro do nosso dump and die vamos utilizar o id para ver o resultado do id que está vindo na rota também. E por último, o nosso public function destroy. Lembrando que o destroy também vai ter a informação do id. Então vamos passar o id aqui. Então vamos debugar o id também. Bom, com isso a gente já pode testar no nosso Postman, já pode testar então essas URLs. Eu vou simplesmente iniciar o meu servidor, né, que eu tô com ele desligado no momento. php-s localhost 8000. Lembrando que o "-t public" ele vai setar a minha pasta default, né, de acesso público. Então vamos ver aqui. Aqui ele já deu um erro. Vamos ver que erro é esse. A rota ela não está mais definida, né? Então a gente tem que usar a rota cars aqui, porque essa rota ela está definida no nosso arquivo de rotas. Então vamos debugar aqui no nosso get, no nosso Postman, para ver os resultados. No caso, se eu utilizar o get, que foi o primeiro que a gente criou, ele retornou getAll, perfeito. O outro que a gente criou foi o get, e aqui ele tem que retornar o id, que é o parâmetro get1, perfeito. O outro dado que a outra rota que a gente fez foi a rota de post. Então vamos testar ela aqui. Ela tem que retornar um dump and die com essa informação aqui. Ó, retornou exatamente o array com a informação que a gente enviou via post. E put, que seria a alteração, o update, ele tem que retornar o id juntamente com o post, com as informações que a gente enviou no post. Então, ó, retornou aqui o
o ID, que foi o ID 3 que eu passei na rota, e aqui o post que eu enviei junto com a informação. E por último, o delete, ele tem que retornar exatamente esse ID aqui. Então pronto, retornou o ID 3. Bom, então por hoje é isso. Nesse vídeo eu queria mostrar como criar a rota e também como fazer essa primeira chamada das rotas interligando junto com o controller. No próximo vídeo a gente vai criar o model e vai fazer o primeiro processo de inserção e deleção e o get, né, que é para buscar todas as informações. A busca, o CRUD propriamente dito, que é o get, o push, o put e o delete. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.